Olá! Se você está chegando agora no canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Luciana e aqui nesse canal eu mostro para você, eu ensino para você que é possível para qualquer pessoa, assim como eu, que você viaje para qualquer lugar que você queira, que você viva todas as experiências que você queira, gastando pouco e sem passar perrengue. Então, hoje eu quero dividir com vocês que ontem, lá no meu Instagram, aliás, aproveita quando terminar esse vídeo, me segue lá no Instagram também, porque lá o conteúdo é diário, @Luciana Muniz no Mundo. Então, ontem, lá no Instagram, eu abri uma caixinha de perguntas, perguntando o que o pessoal queria saber sobre viagem, destino, dicas, enfim. E eu fiquei surpresa, porque eu recebi muitas perguntas, muitas mesmo, perguntando, pedindo dicas de destinos barato para viajar. Aí eu fiquei pensando, gente, na verdade, assim, claro que sempre vai ter um ou outro destino que é muito caro. Por exemplo, você viajar para Fernando de Noronha, todo mundo sabe que é muito mais caro do que você viajar para uma outra praia qualquer. Mas assim, modo geral, qualquer destino é possível você viajar gastando muito ou gastando pouco. Tudo vai depender da forma como você viaja e do que você está disposto a, de repente, diminuir um pouquinho aqui, economizar um pouquinho ali. Mas, modo geral, qualquer destino você pode viajar. Por exemplo, Gramado, que foi o último destino que eu fiz, é um destino que é considerado caro. E assim, realmente, se você quiser, se você puder gastar muito em Gramado, você vai gastar. Hotel 5 estrelas, só restaurante top, comer, tomar café da manhã, almoçar e jantar na rua todos os dias, claro que você vai gastar muito. Mas é possível você ir para Gramado gastando super pouco ou muito menos e viver todas as experiências, fazer todos os passeios que você quiser. Então, nesse vídeo, eu reuni aqui 11 dicas, 11 maneiras que você tem de economizar sem perder o prazer da sua viagem, porque também ficar economizando e não fazer nada não adianta. Então, eu te trouxe 11 dicas, 11 maneiras de você economizar em qualquer viagem, em qualquer destino. Então, vamos lá, deixa eu pegar aqui minha cola. Dica número 1: compre guloseimas no mercado. Então, por exemplo, vamos supor que você está lá hospedado num hotel. Vai no mercado, chega no seu destino e primeira coisa, vai no mercado e compre um monte de guloseimas e leve para o seu hotel. Isso você pode, em dois momentos, você consegue economizar com essas guloseimas. Primeiro, você vai levar na sua mochilinha de manhã, quando você sair para passear, você leva as guloseimas. Isso evita de toda hora que você sentir aquela fominha ter que ficar parando na rua para gastar nos pontos turísticos. E quando você voltar à noite, chegou tarde lá, já jantou, mas tá com aquela fominha, ao invés de pedir alguma coisa na recepção do hotel, você tem ali as suas guloseimas, o seu biscoitinho, o seu snack, uma fruta, para poder matar aquela fominha. Não precisa ficar gastando, pedindo comida no hotel, que, claro, vai ser muito mais caro. Dica número 2: leve de casa a sua garrafinha de água para já economizar na água. Não é nada, não é nada. Num lugar turístico, uma garrafinha de água pode custar facilmente 3, 4, até 5 reais uma garrafinha de água de 500 ml. Imagine se você tomar 2, 3 garrafinhas de água por dia, só em água você vai gastar de 10 a 15 reais, só em água. Então, esse valor você já não consegue gastar, já não precisa gastar. Na sua viagem, vamos dizer ali 10 dias, olha quanto representa. Então, você vai levar de casa a sua garrafinha de água, providencia aí uma garrafinha de mais ou menos 1 litro, que duas garrafinhas de 500 ml você já economiza. E se você não tem essa garrafinha, ou se porventura você esquecer de levar, quando você for no mercado lá comprar as guloseimas, você vai comprar também o garrafão de 5 litros, e aí você compra 2 garrafinhas de 500 ml, e todo dia, quando você for sair para passear, enche as 2 garrafinhas e leva. Se de repente não for suficiente, se você é uma pessoa que bebe muita água, né? Isso é muito bom, mas pelo menos você já economiza aí uns 10 reais por dia só aí.
Então, mais uma fonte de economia. Dica número 3. Não abra mão de fazer pelo menos uma refeição de comida no dia. Muita gente fala, você vai ver aí pela internet, muita gente falando que uma forma de você economizar na viagem é ficar só na base do fast food. Eu não acho que isso seja verdade, porque se você for colocar na ponta do lápis, ficar só de fast food não é barato, não é mais barato, né? Claro, se você comparar uma refeição no fast food e uma refeição num restaurante, até pode realmente ficar mais barato. Um fast food, vamos pensar ali no McDonald's, você vai gastar uns R$ 25. Comparando com um restaurante, realmente até pode ficar mais barato. Mas eu não sei você. Mas quando eu como um McDonald's, por exemplo, não dá 2 horas, eu tô morrendo de fome. Eu acho que um McDonald's alimenta muito menos do que um prato de comida. Então, às vezes, você vai pagar um pouquinho mais caro no prato de comida, mas ao longo do dia você vai precisar comer menos. E outra, você ficar a sua viagem toda de fast food, isso é terrível, enjoa, eu não suportaria, e sem contar o dano na sua saúde que isso pode causar. Então, você pode acabar até ficando aí com alguma coisa no estômago, ficar doente, vai gastar com remédio, vai de repente ficar impossibilitado de passear. Então, definitivamente, ficar só no fast food não é uma forma inteligente de você economizar. Então, pelo menos uma refeição de comida você deve fazer no dia. Isso, no final das contas, vai sair muito mais barato do que ficar de fast food. Dica número 4. Se você se hospedar em hotel, verifique, na hora que você estiver reservando a sua hospedagem, a possibilidade de você contratar a sua reserva de hotel com café da manhã ou sem café da manhã. Verifique essa possibilidade, porque às vezes a gente vê a mensagem ali, café da manhã grátis, e acha que está pagando super barato. Não, super vale a pena porque o café da manhã é grátis. Só que às vezes você vai ver ali nesse mesmo hotel ou num hotel bem similar, bem igual ali, tipo, na mesma região, a hospedagem muito mais em conta, só que sem café da manhã. Se você colocar na ponta do lápis, às vezes vale a pena você pegar um hotel sem café da manhã e tomar o seu café da manhã numa padaria, do que pagar a hospedagem com café da manhã. Porque, claro, né? Quando eles falam café da manhã incluso, café da manhã grátis, a gente sabe que não é grátis, né? Tá embutido ali no preço. Então, na hora de reservar sua hospedagem, se você for ficar no hotel, verifica se não vale a pena você pegar sem o café da manhã e tomar o café da manhã fora. E sem contar que lá, quando você for no mercado, né, já pode comprar ali alguma guloseima para café da manhã. Porque o hotel, normalmente, ele vai ter um frigobar, uma mesinha, um cafezinho da manhã ali, um queijo, presunto, um suco, você consegue ali manter ali no seu frigobar e se virar, né? Então verifica isso, ó, mais uma forma aí de você economizar. E isso você pode fazer em absolutamente qualquer destino, correto? Dica número 5. Agora, economia mesmo você vai fazer se você se hospedar em um lugar que tenha cozinha. Um hostel com cozinha, um apartamento com cozinha, Airbnb com cozinha. Aí você vai me dizer, mas eu não tenho saco de ficar, não estou viajando para ficar cozinhando. Ok, mas de repente, só o fato de ter ali uma cozinha, você consegue comprar ali uma refeição no mercado semi-pronta e utilizar o micro-ondas para dar aquela terminada. Não digo que você vá comer todas as refeições na sua hospedagem, né? Porque, claro, quando a gente viaja, a gente quer mais almoçar fora, jantar fora, experimentar as comidas do lugar que a gente está indo. Isso, com certeza, faz super parte do passeio. Mas, de vez em quando, você pode almoçar na sua hospedagem. Se você tiver saco de cozinhar, faz uma comidinha caseira, ali simples, claro, né? Não vai ficar ali horas perdendo tempo na cozinha. Faz ali uma comidinha ou pega ali uma comida semi-pronta no mercado e termina ali na sua hospedagem. Algumas vezes que você consiga fazer isso, almoçar na hospedagem ou jantar na hospedagem, você já vai economizar. Porque pensa, 10 dias de viagem, almoçar fora todos os dias e jantar fora todos os dias, no final das contas, dá caro. Então, uma ou outra vez que você consiga fazer isso, já representa uma economia. Dica número 6.
Alguns passeios, se você comprar pela internet, eles saem mais barato do que você comprar lá na hora. Então, verifica isso. E uma outra coisa que você deve muito verificar também é que muitas vezes até não sai mais barato você comprar o passeio pela internet. Às vezes até ele vai sair mais caro, né? Pensando assim, em euro, uns 2 euros, 1 euro mais caro pela comodidade de você estar comprando pela internet. Mas aí, nesse caso, avalie se mesmo pagando um pouquinho mais caro, não vale a pena. Porque muitas vezes, você comprando o seu ingresso antecipado na internet, você vai economizar na fila. E claro, a gente não está falando só de economia de dinheiro, né? Economia de tempo. Você ficar, às vezes, 2 horas numa fila porque não quis gastar R$ 5 ou 1 euro, 2 euros a mais, não vale a pena. Eu acho que não vale a pena 2 horas de fila na hora que você está viajando, com certeza, só se não tiver outro jeito, né? Se você tiver como evitar essa fila, você evita. Então, passeio sempre dá uma pesquisada na internet, e eu nem digo que você deva fazer isso antes da sua viagem para ficar com o seu roteiro super engessado. Mas às vezes você sabe que você vai naquele passeio amanhã, dá uma olhadinha na internet hoje. Ou às vezes eu já fiz isso. Chegar na porta do museu, aquela baita fila, eu olho na internet ali no celular, tem como comprar, já compro, aí só mostrar ali o ingresso na entrada e pronto. Na porta, ao invés de ficar na fila ali no guichê, compro na internet e entro. Então, você super economiza. Se não economizar dinheiro, com certeza tempo você economiza, e isso também é super importante. Dica número 7: procure por passeios gratuitos. Toda cidade sempre vai ter muitos passeios que são gratuitos. Algumas cidades, principalmente na Europa, nos Estados Unidos, aqui no Brasil também tem, com certeza. Muitos museus existem alguns dias no mês que são gratuitos. Então verifica se de repente no dia que você vai estar lá na cidade, não tem ali algum passeio ou museu ou alguma outra atração gratuita bem no dia que você vai estar lá. Verifica que já é uma economia. Uma outra forma também de passeio gratuito super interessante são os Free Walking Tours, que são tours, normalmente são alunos da faculdade de História que levam um grupo de pessoas para passear pelos principais pontos turísticos da cidade. Eu já fiz vários por aí pelo mundo e são muito legais, porque normalmente esses estudantes, eles sabem tudo ali daquela cidade, vão te explicar com riqueza de detalhes. Muitas vezes, inclusive, é com essas pessoas que você vai conseguir ótimas dicas de outros lugares para passear, lugares para comer, aonde comprar lembrancinha mais barato. Essas pessoas sabem tudo. O passeio normalmente é gratuito, Free Walking Tour, mas, claro, no final do passeio você vai dar uma gorjeta, né, para a pessoa que está te conduzindo, mas, claro, que sai muito mais barato do que você ter que contratar um guia, pagar um passeio. Eu super recomendo todos os que eu fiz, eu achei super válido, além do aprendizado, você super economiza. Dica número 8: use sempre que possível os seus pezinhos e o transporte público, né? Então, vamos economizar, nada de ficar andando para cima e para baixo de táxi ou de Uber. Sempre que for possível, que seja uma distância que dê para você caminhar, vai caminhando ou vai de transporte público, que normalmente é super tranquilo de você usar por aí. Só claro, né? Se não for tranquilo, se não for tão seguro, claro que 1000 vezes andar de Uber, né? Do que correr o risco de ser assaltado. Mas se você sente ali que é seguro, vamos andar a pé, vamos andar de transporte público, porque além de você economizar, você realmente se sente ali na vibe da cidade, se sente ali inserido na cultura da cidade, é uma maravilha. Eu super recomendo. Eu sou o tipo de pessoa que eu adoro andar, ficar andando ali pelas ruas, conhecendo, sabe aquele cantinho que você só vai se for a pé, que ônibus não passa, que carro não vai, só a pé para você conhecer? Eu adoro. Então, sempre que possível, eu não abro mão de ir a pé. Dica número 9: viaje com mala de mão, somente com mala de mão. Se você conseguir, se você tá aí no processo, lá no meu Instagram tem várias dicas para te ajudar a ser essa pessoa que se libertar aí de andar com bagagem despachada, viajar só com mala de mão, porque além de você pagar mais barato na passagem, né? Porque você sabe, para despachar mala, você vai pagar um valor maior ou vai ter que comprar a parte e pagar para despachar.
Então, além de você pagar mais barato na sua passagem, você viaja leve, te facilita na hora de andar pela cidade, porque se você quer andar de transporte público, nada melhor do que você estar com pouca bagagem, porque imagine você lá cheio de tralha, como que você vai andar de transporte público? Então, se você viaja com um monte de bagagem, além de pagar mais caro na sua passagem, não consegue andar de transporte público com aquele monte de coisa. Aí tem que ficar gastando com Uber, né? Enfim. Então, e sem contar também voo low cost. Quem viaja com mala despachada, não vale a pena daí você pegar voo low cost. Na Europa, por exemplo, que super tem essa cultura do voo low cost. Porque você sabe, no voo low cost você tem que pagar, inclusive pela mala de mão você paga. A única coisa que você não paga é a mochilinha, que é o item pessoal. Então, se você viaja com a mochilinha, com a mala de mão, que isso todo mundo tem que viajar, e mais a bagagem despachada, como você tem que pagar por todos os itens, a sua passagem vai sair tão cara que nem compensa para você o voo low cost. Então, viajar somente com mala de mão super barateia a sua viagem e torna tudo muito mais leve, né? Muito mais fácil, muito mais tranquilo. Dica número 10. Tenha sempre uma meta de gastos e uma meta razoável, né? Não adianta colocar, minha meta de gastos é R$ 300 por mês, aí você, por dia. Aí você não está economizando nada, mas tenha uma meta de gastos bem razoável e se atenha à sua meta de gastos. Então, se vamos dizer que a sua meta de gastos para aquele dia, aliás, a sua meta de gastos para cada dia é R$ 100, esses R$ 100 tem que dar para você comer, para as atrações que você sabe que você vai naquele dia e para o transporte, se você tiver que usar. Então, você tem que se ater nesse valor. Claro que na hora que você está fazendo o seu roteiro, você já tem uma boa noção de que essa meta de gastos é razoável. Então, você tem que se ater à sua meta de gastos, nada de ficar extrapolando. E se extrapolar, gastei um pouquinho mais, gastei 120 hoje. Amanhã, sua meta de gastos baixou para 80. Então, extrapolou num dia, compensa no outro. Assim, tentando manter sempre esse equilíbrio, você volta da sua viagem dentro ali daquele orçamento que você estipulou, não volta ali com o seu orçamento estourado e devendo até as calças, né? E por último, a dica número 11, cartão de crédito. Cartão de crédito, todo mundo sabe, é a forma mais cara de você viajar. Se você viaja no Brasil, você não tem o IOF, né, que é o Imposto sobre as Transações Internacionais. Você não vai ter que pagar o IOF viajando aqui no Brasil, mas o cartão de crédito é sempre uma arma, né? Porque você vai passando, vai passando, vai passando, não se dá conta, não vai somando, não sente que está fazendo aquele gasto. Quando chega a fatura, é aquele baque. E no exterior, aí sim, aí além do gasto, né? Além de você comprar sem perceber, quando vem a fatura, é a cotação do dia. E essa cotação a gente nunca entende, porque se você olhar ali a cotação do dia e for olhar na internet está sempre muito mais baixa do que na fatura. Você não entende como que eles fizeram para chegar naquele valor, mas enfim. E ainda tem o 0,38 de IOF que você vai pagar sobre as transações internacionais. Então, o cartão de crédito sempre é a forma mais cara de você viajar. Mas, lembre-se, sempre você deve levar um cartão de crédito, né? Porque se Deus o livre você tiver lá um imprevisto, sempre é bom você ter ali aquela segurança do cartão de crédito com você, né? Para, de repente, reservar um carro, para deixar de calção no hotel, sempre é muito importante. É exigido o cartão de crédito e, se acontecer alguma coisa, você tá com ele lá. Mas sempre evitar ao máximo utilizar o cartão de crédito, porque é a maneira mais cara de você viajar. Então, aqui são apenas algumas dicas. Me segue lá no Instagram, se você ainda não me segue por lá, @Luciana Muniz no Mundo. Lá todos os dias eu trago um conteúdo para mostrar para você que, assim como eu, você também pode ser uma pessoa que viaja sempre, que viaja em todas as suas férias, sem gastar um monte de dinheiro, mas vivendo tudo aquilo que o seu coração sonhou e sem passar perrengue. Então, se você não está inscrito ainda aqui no canal, se inscreve no canal. Aqui toda terça-feira eu trago um vídeo novo com muito conteúdo para ajudar, para ensinar você a viajar. E eu tenho trazido também no sábado alguns conteúdos que eu já tinha publicado lá no meu Instagram. Eu tenho trazido aqui pro YouTube. Então, se você não me segue ainda,
se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações e acompanha o conteúdo que eu tenho certeza que logo, logo, assim que tudo isso passar, você vai estar prontinho, você vai estar prontinha para viajar, tá bom? Tchau!